Acomode-se bem, relaxe bem seu corpo. Vamos continuar agora. Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, segundo São Mateus. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se ali. Vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Vamos continuar esses ensinamentos de Jesus. No nosso próximo encontro, importante perceber que Jesus curava, suavizar nosso corpo. Vamos sentir muitos seres relaxar. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, que estabelecia o melhor para cada ser. Antigos relatos do Bosatsu Rei do medicamento, confiança absoluta em Jesus. A prática desse Sutra pode salvar com perfeição todos os seres que as forças infinitas, a prática desse Sutra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito todos Santo, os seres viventes vive em nossos corações. A prática desse Sutra pode beneficiar perfeita e generosa. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Proporcionar-lhes plena realização bem, sinta paz, saúde, ligue-se a Jesus Cristo. Este Novo Testamento que lemos é o Novo Testamento. Por quê? Porque a prática ligado a Jesus é segundo Mateus, a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então podemos perceber que Jesus, quando a pessoa tem fé, ele se empolga e auxilia mesmo. Que a fé cresça em nossos corações. Que o bem, a paz, a saúde, a alegria, plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes venha para todos nós, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos para todos sempre. Que assim seja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, rogai
Deixe seu corpo da forma mais confortável possível, que a força da gravidade age sobre ele e todos os músculos e nervos se soltem e se relaxem. É importante relaxar todo o seu corpo. Vamos falar agora sobre o Novo Testamento. Nós estamos estudando o Novo Testamento segundo Mateus. Agora hoje nós vamos ver Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo ao aproveitar de mim. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Isso jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendeis. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, depois é lançado em lugar. Não compreendeis que tudo que entra pela
pela boca, desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então é necessário que sejamos claros e lúcidos nas palavras e saber compreender que o que está dentro do mais profundo nosso é o que nos prejudica e não o fato de nós não lavarmos as mãos. É necessário que aprendamos as palavras de Jesus, que sejamos claros e lúcidos e percebamos realmente o que é o amor e da onde ele vem, sentindo toda a beleza do Evangelho. Vamos suavizar nosso corpo, vamos sentindo leve, muito leve, vamos relaxar. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna, vai fazer cursos de psicanálise transpessoal e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. E ter uma nova profissão. Todos os cursos da Casa de Lakshmi vamos sentir leve, muito leve, procure relaxar e vai se sentir e agora, mais concentrando-nos em Deus, saudável. Vamos realizar a Sutra da Cura, Namastê. A Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja.
Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, que Buda, Jesus, Krishna, seres de luz e de amor, venham nos os homens proteger, daquela venham terra nos iluminar e mandaram libertar avisar para toda a todos sempre. Amém. vizinhança e trouxeram-lhe todos os Vamos enfermos suavizar nosso e lhe corpo. rogavam Vamos sentir que leve, muito ao leve, menos pudessem relaxar. tocar na E orla da agora, sua veste. concentrando-nos em E Deus, todos os que vamos realizar a tocavam Sutra da Cura, ficaram a curados. Sutra Sagrada, a Sutra Jesus do Lótus, é o capítulo amor, a vida, 23. a cura Antigos para relatos do todas as Bosatsu Rei do pessoas. Medicamento, Não ao podemos flor do Rei das duvidar do grande Constelações. Pai, A prática desse sutra da pode grande salvar com luz perfeição que Ele mostra. todos os seres Jesus viventes. é o nosso A Senhor, prática desse é sutra o pode nosso pastor, libertar com é o perfeição nosso amigo todos em os todos seres os viventes do caminhos, sofrimento. em todos os estilos. A prática desse sutra pode Precisamos estar beneficiar conscientes perfeita e generosamente e aumentar a todos os nossa seres fé em viventes, Jesus e acreditar proporcionar-lhes que, da plena mesma forma realização que o sol de nasce suas naturalmente aspirações. e a Ao flor do planta Rei das cresce Constelações, deves, com teus sem poderes medo, com transcendentais, segurança, proteger nós esse também sutra. Por quê? Porque a devemos prática desse sentir sutra a coragem, representa um a vida excelente e a alegria remédio para por os termos males das nascido. pessoas do Que mundo assim terrestre. seja, Se que a uma força pessoa do amor doente vive em ouvir nossos ou corações praticar este por sutra, toda a sua eternidade. doença Que assim se seja. extinguirá e ela alcançará Procure a casa de a Lakshmi, que tem os juventude cursos eterna gratuitos dados por ótimos e a profissionais, imortalidade. constelação, Que assim seja. psicanálise, Em nome do Pai, do Filho, do terapias Divino Espírito holísticas, Santo, que Buda, Jesus. yoga, reiki, Vamos meditação, suavizar nosso corpo. relaxamento. Vamos sentir Fiquem leve, com muito Deus. leve, Namastê. relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este Em todos sutra, os momentos, sua doença em todos os se extinguirá instantes, e ela Jesus alcançará anda por sobre a o mar. juventude Estamos eterna lendo agora o Novo Testamento. Logo e a a seguir, imortalidade. compeliu Que assim Jesus seja. os seus Em nome discípulos do Pai, do Filho, do a Divino embarcar Espírito e Santo, jamais que Buda, Jesus, Krishna, seres adiante de luz dele e de amor, venham e nos passar proteger, adiante dele venham nos para iluminar o e outro libertar lado, para todos sempre. Amém. enquanto ele despedia as multidões. E Vamos despedidas suavizar as nosso corpo. multidões, Vamos senti-lo leve, muito leve, subiu relaxado. ao E monte agora, a fim de concentrando-nos em orar Deus, sozinho. vamos realizar a Sutra E da caindo a Cura, tarde, a Sutra lá Sagrada, estava ele a só, Sutra do Lótus, capítulo entretanto 23. o tempo, Antigos relatos do Bosatsu o Rei do barco já estava Medicamento, longe. ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar Há com muitos perfeição estádios todos os da seres terra viventes. A prática desse sutra pode açoitado libertar com pelas ondas, perfeição todos os porque o seres vento era viventes do contrário. sofrimento. A Na prática quarta desse vigília sutra da pode noite, beneficiar perfeita e foi Jesus ter generosamente com eles, todos os seres andando por viventes, sobre o mar. Os proporcionar-lhes discípulos, plena ao verem-no realização de ao suas verem-no andando aspirações.
Ó sobre flor as do rei das águas, constelações, ficaram leves com teus poderes aterrados, transcendentais, exclamaram: proteger é esse um sutra. Por fantasma. quê? Porque a E prática desse tomados de sutra medo, gritaram: representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo mas terrestre. Jesus Se imediatamente uma lhes pessoa disse: doente tende ouvir bom ânimo, ou praticar este sou sutra, eu, não sua temais. doença se extinguirá e ela Respondendo, Pedro alcançará disse: a se és juventude tu, eterna Senhor, manda-me e a ir ter contigo imortalidade. por sobre as Que assim águas. seja. Em nome do E Pai, do ele disse: vem. Filho, do Divino Espírito E Santo, Pedro, de descendo do Buda, barco, Jesus, andou Krishna, por sobre as seres de águas luz e de amor, e foi ter venham com nos Jesus. proteger, venham nos iluminar e Reparando, libertar porém, para todo sempre. na força do Amém. vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Vamos suavizar nosso corpo. salva-me, Senhor. Vamos senti-lo E leve, muito prontamente leve, Jesus, relaxado. E estendendo agora, concentrando-nos em Deus, a mão, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, o Sutra do tomou-o e Lótus, lhe capítulo disse: 23. homem de pequena fé, Antigos relatos do por Bosatsu, que rei do duvidaste? medicamento, ao flor do rei das Subindo ambos para o constelações. barco, A prática desse sutra pode salvar com cessou o vento. perfeição todos Os os que seres estavam no viventes. barco A adoraram, prática desse sutra pode dizendo libertar com verdadeiramente: perfeição és filho de todos os seres Deus. viventes do sofrimento. É muito linda essa A passagem. prática desse sutra pode Aqui beneficiar Jesus perfeita e generosamente todos os onda seres sobre as viventes, águas. Homem de proporcionar-lhes pouca fé, plena liberta-os de realização todo mal. de suas aspirações. Abre teus Ó flor caminhos do rei diante das deles. constelações, Se deves com teus tivesses poderes pouca fé, transcendentais proteger esse você é sutra. Por filho. quê? Porque a prática desse sutra representa Jesus um o excelente pegou e o remédio levou para o barco. para os males das pessoas do mundo Então terrestre. assim é, Se assim uma será. pessoa doente Por te lhes ouvir digo, ou praticar este tenhamos sutra, fé sua doença e se sede como extinguirá e do ela tamanho de um alcançará grão de mostarda. a juventude eterna E onde quer que e a estejamos, imortalidade. Que assim seremos seja. Em socorridos. nome do Pai, do Filho, do Jesus é Divino nosso amigo. Espírito Santo, de Jesus é Buda, nosso Jesus, Krishna, amigo. Que assim seres de seja. luz e de amor, Namastê. venham nos proteger, venham nos iluminar e libertar para todo sempre. Amém. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos senti-lo leve, muito leve, relaxado. E agora, concentrando-nos em Deus, vamos realizar a Sutra da Cura, a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Ficar bem, Bosatsu, rei do com o corpo medicamento, relaxado, ao flor do rei das observar bem o constelações. pescoço, A prática a desse cabeça, sutra o pode rosto, salvar com perfeição suavizar bem. todos os seres Hoje vamos viventes. ler o A Novo prática desse Testamento, sutra pode libertar coisas com novas e perfeição velhas. todos os Jesus seres falando com os viventes do apóstolos. sofrimento. Entendeste A todas prática essas desse sutra coisas? pode beneficiar Responderam-lhe perfeita e sim. Então generosamente lhes disse: por todos isso, os seres todo viventes, escriba proporcionar-lhes versado no reino plena dos céus realização é de semelhante a um suas pai de família aspirações. que Ó flor tira do do rei seu das depósito constelações, deves coisas com teus novas e poderes coisas velhas. transcendentais Jesus proteger prega esse em sutra. Por Nazaré, quê? é Porque a prática rejeitado desse pelos sutra seus. representa um Tendo excelente Jesus remédio para os proferido males das estas pessoas do mundo terrestre. parábolas, Se uma pessoa doente ouvir ou retirou-se praticar dali este sutra, sua doença e, chegando à se sua terra, extinguirá e ela ensinava-os alcançará a juventude na eterna sinagoga e a imortalidade. Que assim de seja. tal Em sorte nome que se do Pai, do Filho, maravilhavam do Divino Espírito Santo, que Buda, e Jesus, diziam: Krishna, de onde lhe seres de vem luz e essa de amor, sabedoria venham nos e esses proteger, poderes venham nos miraculosos? iluminar e libertar Não para é este todo o filho sempre. do Amém. carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria?
e seus Vamos irmãos, suavizar Tiago, nosso corpo. José, Vamos senti-lo leve, muito Simão e leve, Judas, relaxado. não vivem E entre agora, nós concentrando-nos em Deus, todos vamos realizar a Sutra da os Cura, seus a irmãos? Sutra Sagrada, De onde lhe Sutra do vem, pois, Lótus, tudo capítulo isso? 23. E Antigos relatos do Bosatsu, escandalizavam-se rei do nele. medicamento, ao flor Jesus, do rei porém, das lhes disse: constelações. não há A prática desse profeta sutra pode sem salvar com honra, perfeição senão todos os na seres sua terra viventes. e A na sua prática desse casa. sutra pode libertar E com não perfeição fez ali todos os seres muitos viventes do milagres sofrimento. por causa A da prática desse sutra incredulidade pode deles. beneficiar Então perfeita é e importante generosamente todos observar os muito seres as palavras de viventes, Jesus e proporcionar-lhes seguir plena realização de seus suas ensinamentos. aspirações. Ó Ele é flor do rei humilde, das simples, constelações, tem leves muita com teus poderes sabedoria e muitos transcendentais, poderes. proteger esse No sutra. Por próximo quê? encontro Porque nosso, a prática nós desse vamos sutra falar Jesus anda representa um sobre excelente o mar. remédio para os males Vamos das seguir pessoas do bem mundo terrestre. o amor Se uma e a pessoa verdade. doente ouvir Nos libertar ou praticar este de todos sutra, os males sua doença passados, se presentes e extinguirá futuros. e ela Que a luz de alcançará Deus venha a em nós, juventude eterna nos abra os caminhos, nos fortaleça, e a nos ilumine imortalidade. Que assim por seja. toda Em nome do eternidade. Pai, do Filho, do Divino Que Espírito sejamos Santo, dignos que da sua Buda, promessa de Jesus, Cristo. Krishna, Que a seres de luz e força de amor, venham nos proteger, venham nos iluminar e infinita de libertar para Deus todo sempre. venha Amém. para nós, para a nossa família e para todos os seres do universo. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos senti-lo leve, muito Vamos leve, suavizar nosso corpo, relaxado. nos E ligar a agora, Deus, concentrando-nos em Deus, abrir nosso vamos coração para realizar a Ele. Sutra da Cura, a Sutra Jesus, ouvindo Sagrada, isto, Sutra do retirou-se dali Lótus, num capítulo barco 23. para um local Antigos deserto à relatos do parte. Bosatsu, rei do Sabendo, as medicamento, multidões ao vieram das flor do rei das cidades, constelações. seguindo-o por A terra. prática desse sutra pode Desembarcando, viu salvar com Jesus uma grande perfeição multidão. todos os seres Compadeceu-se viventes. dela e A curou prática desse os sutra seus pode enfermos. libertar com Ao cair da perfeição tarde, todos os vieram os seres discípulos viventes a do Jesus sofrimento. e lhe disseram: o A lugar é prática desse deserto sutra pode e vai beneficiar adiantada a hora. perfeita e Desperte, generosamente pois, as multidões todos os seres para viventes, que, indo pelas aldeias, proporcionar-lhes comprem para plena si o que realização comer. de suas Jesus, porém, aspirações. lhes disse: Ó flor do rei das constelações, precisam leves retirar-se, com teus poderes dai-lhes vós transcendentais, mesmos proteger esse o que sutra. Por comer. quê? Porque Não a prática precisam desse sutra retirar-se. Mas representa eles um excelente responderam: remédio não temos para os aqui males das pessoas senão do mundo 5 pães terrestre. e 2 Se uma peixes. pessoa doente Então Jesus ouvir disse: ou praticar este trazei-mos. sutra, E tendo sua doença mandado que a se multidão se extinguirá assentasse e ela sobre a alcançará relva, tomando a 5 juventude pães e eterna os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, e a os imortalidade. abençoou. Que assim Depois, seja. tendo Em nome partido os do Pai, pães, do Filho, do deu-os aos Divino Espírito discípulos Santo, e que estes às Buda, multidões. Jesus, Krishna, Todos comeram e seres de se luz e de fartaram. amor, venham nos E, proteger, nos venham nos pedaços que iluminar e libertar sobejaram, para todo recolheram sempre. ainda 2 Amém. cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha um poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus.
pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Procure ficar bem, relaxe bem seu corpo e vamos deixar nosso corpo suave, relaxado, para ouvir o Novo Testamento. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço. Agora vamos ouvir sobre a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Disse aos que o serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Você levantou os sofás, André? Eu vou arrastar. Tem que arrastar. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então, João Batista teve a cabeça decapitada. A cabeça dele foi tirada e depois entregue num prato para Herodias. Deixa eu ver o nome da moça. O nome da mãe da moça era Herodias. E a filha de Herodias dançou e pediu como presente a cabeça de João Batista.
Então foi entregue a cabeça de João Batista a ela. E depois ela levou para a mãe. Então naquele tempo, mesmo hoje, existem coisas horríveis e a gente tem que orar muito. Todos fiquem bem, que todos leiam o Evangelho, porque isso nos dará muito equilíbrio, muita força e muita luz. Corpo relaxado, tranquilo e sereno. Estamos vendo agora o Novo Testamento. Coisas novas e velhas. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo bem solto, bem relaxado. Fique na posição mais confortável que você possa. Se estiver sentado, erga bem a coluna ereta, solte os ombros, entrelace as mãos, encostando os polegares, descruze as pernas. Sinta suavidade e paz. Feche os olhos. Testamento. Onde está a parte das parábolas. Então vamos ver a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Uma pérola de grande valor vende. Vamos questionar, né? Vendeu a parábola da rede. O reino é ainda semelhante a uma rede ao mar. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha santa. Ali haverá e ranger de dentes. Ou o mal. A pessoa que escolhe. Então vamos
Vamos estudar mais, prestar atenção naquilo que for melhor para nossas vidas e saber escolher, separar o joio. É dessa forma que a nossa vida melhora. Vamos nos sentir mais felizes, mais harmoniosos, que os nossos caminhos estejam todos abertos para a luz, para a paz, para a saúde, para o amor, para a justiça. Que Deus nos ampare, que Deus te ampare e que a luz dos céus nos acolha plenamente. Fica com Deus, estude o Evangelho, que é uma boa coisa. Então, um grande abraço para todos. Namastê. Luz bendita vem para nós. Nosso corpo está solto e relaxado. Nada interfere. A luz bendita está em nós. Concentre-se em Deus. As ligações profundas e infinitas de Deus Pai, Deus Filho, Deus infinitamente bom e leal. Deus, nosso Pai, e a luz bendita vem para nós. Agora vamos ouvir o Novo Testamento. Seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele mandará os anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá fogo e ranger dos dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Essa parábola do joio,
Porque a pessoa precisa plantar a boa semente. A pessoa precisa seguir os conceitos de Jesus e de Deus, ligar-se ao melhor. E assim seremos iluminados e protegidos, e nada nos acontecerá. Os anjos e santos do céu nos protegerão. Que se cumpra tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. A luz do Pai nos acompanha, a força do amor vem para nós, e a nossa libertação, a nossa saúde, a nossa cura se concretizará por direito divino. Sintamos a vida infinita. Oremos, meditemos e vamos abrir nossos caminhos junto às pessoas de luz, junto ao grande sol divino. Concentremos-nos nessas duas frases. Eu tenho um corpo, não sou ele. Eu sou a essência de luz divina por toda a eternidade. Namastê. Vamos deixar nosso corpo bem solto, bem relaxado. Acomode-se da melhor forma possível. Sinta a paz em seu coração. Sinta a fé. Sinta a luz, o amor e a saúde. Ligando-nos a Deus, os mentores do espaço. Vamos ler agora Novo Testamento. Fique em paz. Concentre-se em Deus, os mentores do espaço, e vamos orar o testamento segundo São Mateus. Concentre-se, vá pedindo a fé e o amor em seu coração. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, aí nessa parábola, Jesus diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tua fé será uma fé bendita. Depois ele fala sobre a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, esse fermento é importante, que a mulher faz o pão e a farinha, através do fermento, e mais alguns ingredientes, tudo fica levedado. Então, essa fé deve ser nossa, uma fé imensa, que não para, só cresce. A fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, nos seres bondosos que nos acolhem. Porque Jesus falou por parábolas. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia,
para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus falava para a multidão em parábolas. Agora, para os apóstolos, ele falava assim, sem ser em parábolas, uma linguagem direta. Então Jesus, ele sempre procurou ser assim, muito amoroso com as pessoas e de uma inteligência notável. Então, concentremos-nos no valor de Jesus. Sintamos nesses instantes que são sagrados o poder e o amor de Jesus em nós. Medite agora, enquanto toca essa música. Que a luz, a paz, a saúde, a cura e uma fé inabalável venha para todos nós, venha para o nosso coração, para a nossa circulação sanguínea, para todos os corpos. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos fazer agora o Novo Testamento baseado em Mateus. Vamos ouvir a parábola do grão de mostarda, quando Jesus esteve na terra. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé vai vingar e vai crescer e vai ser o alimento para o nosso coração, para os nossos dias e para toda a nossa vida. Sentir a fé é um dos maiores atributos do ser humano. Relaxe bem seu corpo e procure perceber o grão de mostarda, que é pequenino, mas que, quando plantado e cultivado com amor, ele cresce, transformando-se numa grande árvore. Então, essa parábola tem relação com a fé.
Então, precisamos ter a fé como um grão de mostarda. Que essa fé nos alimente, que essa fé produza em nós a luz bendita para sentirmos Deus no coração, para nos iluminarmos e sermos mais felizes. Deus, dai-nos a fé. Deus, dai-nos a fé. Deus, dai-nos a fé. Que essa fé cresça em nossos corações e possamos ser livres, conscientes e felizes. Que assim seja para todos sempre, para o nosso lar e para todo o universo. Namastê. Vamos ficar da forma mais confortável possível. Vamos nos dedicar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres bondosos em quem depositamos fé. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós por toda a eternidade. Estamos lendo o Novo Testamento com o comentário de Mateus. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, Jesus ele plantava e falou que quando o trigo crescesse, aí então faria a retirada do joio. Então, assim, separava-se o trigo do joio. Então, o trigo é bom e o joio, que é a erva má, será retirada da onde houve a plantação que Jesus fez. Vamos nos iluminar e proteger por toda a eternidade. Que a luz dos céus brilhe em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, deixar o rosto tranquilo, sereno. Vamos sentir a luz divina, verde, em todos nós. Hoje vamos realizar o Novo Testamento, baseado em Mateus. Sintamos que essa luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos alivia, nos cura, nos faz melhorar, nos dá saúde, nos dá alegria de ser e de existir. Vamos suavizar a mente, o coração e sentir que a força de Deus está em nós. Vamos continuar neste trecho. Ouvireis com os ouvidos
e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendam, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, importante ouvir as palavras de Jesus. Vamos ficar de uma forma bem confortável, aliviar os ombros, todo o corpo relaxado e nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz que nos acompanham, nos protegem, nos iluminam. Vamos sentir a força de Deus em nós, o amor de Deus em nós. Vamos realizar o estudo do Novo Testamento, sentindo que a força maior de Deus está em nós, está em todos os seres, e que precisamos estar cada vez mais intuídos pelo amor, pela verdade, pela justiça, numa paz infinita. O Novo Testamento é a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por algumas frases assim, de uma forma simbólica. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías.
Então vamos prestar atenção nessas palavras de Jesus, que são muito sábias. A questão de entender as parábolas que ele coloca. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando, guiando nossos caminhos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vibre em nós o teu amor. Vamos nos suavizar, vamos nos relaxar, ficar da melhor forma possível. Sentir que a força da gravidade nos ilumina e nos protege. Vamos ler agora, nesse instante, o Novo Testamento, iluminado por Mateus, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava de pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus é nosso amigo, é nosso protetor, é nosso semeador. Que ouçamos as palavras de Jesus para que ela nos dê saúde, nos dê paz, nos dê iluminação, nos dê tudo de melhor. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo, sereno, relaxado. A luz divina nos inunda. Estamos agora no Novo Testamento, baseado em São Mateus, a família de Jesus. Falava Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, Jesus está explicando que quem seguir a vontade do Pai será o irmão, o pai, a mãe, serão os parentes dele. E é isso que Jesus quer dizer. Se você segue o meu caminho, se você segue a luz do Pai, você será minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então é importante sabermos quem são nossos parentes, quem é minha mãe, quem é meu irmão. Importante que é onde estiver nossa fé, aí estará a nossa família. Vamos seguir firme, seguindo Deus e sentindo a fé no coração. E mentalizar: eu sou a divina essência. Eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou a luz.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vive em meu coração. Namastê. Vamos sentir nosso corpo na melhor posição possível, corpo totalmente relaxado. E vamos ler agora o Novo Testamento, baseado em Mateus. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele é. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então vamos saber que a luz, a paz, a saúde, a cura nos inunda, nos protege, nos ilumina, nos liberta e abre nossos caminhos para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força infinita das águas, que a força infinita das florestas, que a força infinita dos céus, da terra, do sol, da lua e de todos os seres venha para nós, para nos proteger, para nos iluminar, para nos libertar por toda a eternidade. Que Jesus e os anjos guardiães protejam nosso lar, os lares de todo o universo, nas entradas, nas saídas, nas portas e janelas. Que todos os cômodos sejam inundados pela luz divina. Que nada interfira em nosso lar. Que sejamos dignos das promessas de Cristo para todos sempre. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, permitir que a força da gravidade penetre e assim ele fica solto, suave e relaxado. Sinta a luz azul penetrando todos os seus corpos. Envolva-se na mais profunda paz, no mais profundo equilíbrio. Vamos ver agora o sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus não precisava dar sinal nenhum, porque ele era maior que Salomão, maior que qualquer profeta. Era o brilho infinito do amor e da paz. Era a renovação, era a cura de todas as criaturas, até dos mortos. Jesus era o brilho da lua. Concentremo-nos e vamos visualizar Jesus em nossos corações, com sua força magnânima,
com seu brilho dourado que se irradia, nos protegendo, nos iluminando e nos despertando para níveis superiores. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão. O texto de hoje chama-se Árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau pelo mau tesouro tira. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então vamos orar a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e vamos pedir que a força magnânima do Pai esteja conosco por toda a eternidade. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a força infinita do bem, da verdade, da justiça nos proteja eternamente. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, por Deus, por Nossa Senhora, por todos os seres da terra e fora dela. Que a força infinita do amor esteja conosco por toda a eternidade. Oremos, meditemos e sigamos o bem. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno, ligados a Deus. Vamos ouvir o Novo Testamento. A cura de um endemoniado, cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é esse, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não pede demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Satanás espelha Satanás. Dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então é importante seguir as palavras de Jesus e ser o melhor possível. Assim, estaremos livres de todo mal. As palavras de Jesus são sábias. Vamos, nesse instante, suavizar nosso corpo, soltar os ombros, relaxar o pescoço, descruzar pernas e braços. Vamos nos verticalizar, colocando-nos na melhor posição possível, ligando-nos a Jesus, mestre, amigo, irmão, fortalecendo o nosso coração e todo o nosso ser. Vamos ler o Novo Testamento com as partes de Jesus. Jesus se retira, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Jesus curava as pessoas, as iluminava e as protegia de todas as maneiras. Confiemos em Jesus, que é o nosso mestre. Confiemos em Jesus, que nos auxilia. Confiemos em Jesus, que nos ilumina para sempre, para sempre, para sempre, eternamente. Que a glória de Cristo, que a glória de Jesus, que a glória divina do Divino Pai Eterno vibre em nossos corações, em nossos lares, nas creches, nos asilos, nas prisões, nos hospícios, em todos os pontos onde houver sofrimento. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Acomode-se bem. Vamos ler agora um trecho do Novo Testamento, dirigido por São Mateus. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali,